A paz de Cristo a todos. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, e nós vamos ler a partir do versículo 54. Lucas 22, 54. Todo mundo achou? Quem não achou ainda? Tem alguém que não achou? Alguém ajuda do lado. Achou? Lucas 22, 54. Amém? Você pode encostar sua Bíblia aqui no seu peito. Para você que está sem a Bíblia, pode colocar a mão no seu coração. Você de casa também, põe a mão no seu coração ou a sua Bíblia. E eu quero pedir para que vocês repitam comigo essa oração. Espírito Santo, que nesta noite, a palavra de Deus, possa entrar no meu coração, me transformar, me restaurar, me levantar, para que, através da palavra de Deus, eu me torne uma nova criatura. Mãe Santa, intercede por cada um de nós nessa noite, para que nós sejamos terra boa, frutífera, através da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O subtítulo é Negação de Pedro. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes, quer dizer, prenderam Jesus, né? Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois viu outro e disse-lhe: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, se nós formos olhar o Evangelho um pouquinho para trás, né, desse
Ele estava lá junto com os outros discípulos e Judas veio e trouxe junto com ele os soldados. Não foi isso que aconteceu? E os soldados vieram e perguntaram: quem é Jesus? E o Senhor se apresentou. E o que aconteceu? Pedro imediatamente pegou uma espada, né, que estava ali na bainha de um dos soldados, e cortou, decepou a orelha de um dos soldados. Vocês lembram dessa passagem? Pedro decepou a orelha de um soldado. E aqui, nesses versículos aqui, a gente percebeu o seguinte, que Pedro foi capaz de decepar a orelha de um soldado para defender o Senhor, e logo em seguida, umas horas depois, esse mesmo homem negou o Senhor. E aí vai dizer o seguinte, né? Que ele se sentou ali junto com as outras pessoas, e uma das primeiras pessoas que o acusou, né, de ser conhecido de Jesus, foi uma mulher. E Pedro, vamos imaginar o seguinte, né? Que Pedro, gente, ele estava aconteceu toda aquela confusão, né? O mestre foi preso, o pastor foi preso, e os discípulos, eles saíram todos, cada um foi para um lado, e Pedro começou a acompanhar o Senhor de longe. E ele estava tomado de toda aquela confusão, de todo aquele medo, de toda aquela fraqueza, e negou a primeira vez o Senhor. E o interessante também dessa primeira negação aqui é que uma mulher acusa ele. E gente, naquela época, eu já falei isso aqui para vocês, naquela época a palavra de uma mulher não valia nada. Então, se a mulher falasse ou deixasse de falar que ele era um seguidor do Senhor, não ia fazer diferença. Mas mesmo assim, ele negou. Qual que é a diferença aí, gente? Quando Pedro, ele estava lá e decepou a orelha do soldado, ele estava bem próximo do Senhor, não estava? Eles tinham acabado de cear, eles estavam todos juntos, unidos. Então, próximo do Senhor, Pedro, ele tinha coragem, Pedro, ele tinha força, porque que afronta é essa? Você pegar a espada e decepar a orelha de um soldado. Eles poderiam ali ter matado todos eles. Só que Pedro, ele não pensou nisso na hora que ele decepou a orelha do soldado. Ele estava defendendo o mestre dele. Ele estava defendendo o Senhor dele. Porque Jesus estava próximo dele. Percebeu a diferença? Aí o que aconteceu? Prenderam Jesus e levaram Jesus lá para perto dos sumos sacerdotes. Jesus ia passar por um pátio e Pedro foi acompanhando o Senhor de longe. Pedro não estava mais próximo do Senhor. Pedro estava acompanhando toda a situação de longe. Deixa eu ficar aqui pertinho da fogueirinha, né? Perto dos outros, para mim observar de longe o que vai acontecer. E aí teve a primeira negação, aí teve a segunda negação e teve a terceira negação. Não conheço, não sei o que vocês estão falando, e por aí vai. Antes de continuar, vamos fazer uma meditação. Será que nós somos diferentes de Pedro? Não. Pedro era um homem de carne e osso como nós somos. Um homem que sentia medo, um homem que se sentiu fraco, como nós às vezes nos sentimos também, não é verdade? Às vezes nós não sentimos medo, às vezes nós não nos sentimos fracos, fraquejamos.
Uma pergunta, irmãos, uma pergunta até para você que está em casa também. Será que o nosso coração, ele está perto? Ou o nosso coração está acompanhando de longe as situações? Acompanhando de longe o Senhor, observando de longe, sem eu ser assim, sem ser tocado, sem estar sentindo o calor do Senhor de perto. Porque assim, dependendo da resposta, né, vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Como Pedro foi capaz de trair o Senhor dele, como Pedro foi capaz de negar o Senhor dele, nós somos capazes de trair e negar também. Não só o Senhor, mas negar os nossos princípios, negar tudo aquilo que nós aprendemos de bom, trairmos a nós mesmos. Já pensou que quando assim nós estamos distantes, até nem falando do Senhor, quando nós estamos distantes da nossa família, dos nossos relacionamentos, quando nós acompanhamos de longe, as coisas começam a esfriar e a gente começa a ter medo e a negar as coisas. Então a gente observa também o seguinte: por que às vezes um casamento ele é destruído? Porque não é porque a pessoa não está mais próxima da outra, e eu não digo próxima de corpo, mas próxima a tudo, mente próxima, coração próximo, alma próxima. Vai tendo um esfriamento e o que acontece? Eu começo a negar aquela situação. Eu começo a trair a situação. Só um instantinho, Gui. Tá dando eco. É a missa. Vai embora, dá pra ouvir. Só um minutinho, gente, vou trocar o microfone. Tá dando pra ouvir? O som tá um pouco abafado? Som melhorou, né? Desculpa, gente, aqui vai ficando abafado, aí eu começo a prestar atenção no som e acabo me atrapalhando. Então, continuando, né? Quando nós começamos a acompanhar, né, as coisas de longe, como Pedro estava aqui acompanhando o Senhor de longe, a gente começa a negar as situações, a negar, a trair, a fraquejar, e a gente começa a fazer, a gente começa a negar a primeira vez, a segunda vez, e a gente vai insistindo até que o que aconteceu aqui? O galo cantou e a gente dá a impressão de que tudo se perdeu agora. Quantas situações a gente não se depara na vida da gente que a gente acha que não tem mais jeito, que se perdeu. E assim, e esse se perdeu, né? Quando a gente chega nessa conclusão de que a situação está perdida, é porque a gente não observou
e a gente começa a achar que tudo está perdido. Mas a palavra continua dizendo o seguinte, né? Que quando ele negou a terceira vez, que ele falou para aquele homem: meu amigo, não sei o que quer dizer, eu não sei o que você está falando, eu não sei quem é esse homem, eu estou aqui acompanhando de longe, como vocês também estão aqui curiosos para saber qual que vai ser o destino, né, desse homem. Quando ele chegou nesse ponto, e a questão do galo cantar, que foi até aquilo que o Senhor havia falado para ele, a questão do galo é quando a gente, sabe quando naquele estado, olha o que eu fiz, olha a que ponto eu cheguei, olha que caminho errado eu tomei, olha o que está acontecendo comigo, olha o que está acontecendo na minha casa, olha o que está acontecendo na minha família, o que está acontecendo, a que ponto eu cheguei. Foi isso que esse cantar do galo fez com que Pedro lembrasse. E logo a palavra vai dizer o seguinte, né? Que ele cruzou o olhar com o Senhor. A palavra vai dizer: voltando-se, o Senhor olhou para Pedro. E no mesmo instante, ele se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O mesmo homem que foi capaz de defender Jesus com a espada. O mesmo homem que, há uns versículos atrás, falou que não ia permitir que matassem o Senhor, porque ele ia entregar a vida dele pelo Senhor. Quando nós estamos nesse ardor, nesse fogo próximo, a gente precisa aproveitar a situação. Como assim? Quando eu estou assim, quando eu estou próxima do Senhor, eu preciso me abastecer de todas as maneiras para me caminhar e caminhar. Porque senão eu vou caminhar, vou fraquejar, minhas pernas vão doer, meus pés vão doer, eu vou acabar vacilando ali na frente. Então todos os dias eu preciso pedir para que Deus me oriente. Todos os dias eu preciso pedir para que Deus me conduza, porque senão chega ali na frente eu vou fraquejar. Porque graças a Deus, né, nós somos pessoas de carne e osso, pessoas normais. Nós não somos super-heróis, nós não tem nenhuma Mulher Maravilha, nem um super-homem, nós somos humanos. E quando Jesus falou isso para Pedro, não foi falando para ele assim: ó, você vai me negar, Pedro. Sabe por quê? Porque isso, porque aquilo. Não, o Senhor alertou ele: você pode me negar porque você é carne. E ele disse que não, imagina, eu vou morrer por ti, Senhor. Só que o Senhor lembrou: a tua humanidade, ela é fraca, a minha humanidade é fraca. Então nós precisamos dessa força de Deus, nós precisamos desse olhar de Jesus. Gente, e se a gente for analisar o olhar do Senhor, nesse instante que ele olhou para Pedro, esse olhar do Senhor salvou esse homem. Porque o Senhor Jesus, ele olhou para Pedro, ele se sentiu arrependido, que é diferente da gente sentir remorso, porque quando eu sinto remorso, eu vou e posso fazer a mesma coisa de novo. Mas quando eu me arrependo, o arrependimento nos transforma. Não tem, a gente não costuma falar às vezes: esse arrependimento
crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado, se achou indigno de ser crucificado igual ao Senhor, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E o próprio sangue sufocou ele e ele morreu por Jesus. Mas só que até a morte dele, ele teve encontros e reencontros com esse Senhor. E é o que nós precisamos ter no nosso dia a dia. A gente tem que ter o nosso encontro, reencontrar o Senhor, deixar ser fortalecido pelo Espírito Santo, deixar ser restaurado, revigorado, para que nós possamos caminhar sempre até o fim com esse Senhor. E quantas vezes também, gente, a gente tem uma causa, um plano na nossa vida. E o plano parece que às vezes, né, conforme a gente parece que dá umas fraquejadas, parece que o nosso plano ficou um pouquinho mais lá distante. Você vai andando, parece que ele vai correndo de você. Só que isso, a gente tem essa sensação porque nós estamos fracos. Porque quando nós estamos fortes, nós temos a esperança e aquela expectativa de que aquilo vai se realizar em breve, porque essa é a nossa fé. Então, assim, nós precisamos deixar que o Senhor nos olhe. Sabe que há alguns meses atrás, no sábado, pulou um rapaz lá em casa. Pulou, ele da rua e ele conseguiu pular lá por cima da garagem. E olhar e colocou a cabeça para dentro do quarto e pulou para fora de novo. Aí, logo em seguida, o telefone tocou, uma vizinha que tinha visto do outro lado da rua, falou assim: Silvia, tem um rapaz aí na sua casa. Aí eu falei, aí eu pensei, meu Deus, a minha irmã está no fundo. Eu falei, nossa, pulou lá no fundo. Aí eu falei, tá bom, não, daí ela falou assim, calma, mas ele já pulou, ele já saiu daí. Aí ela me explicou o que aconteceu. Ela falou assim, pulou da rua, ele parecia um gato, pulou na sua casa. Aí não aconteceu nada, ele olhou, eu acho que queria alguma coisa fácil para pegar, como não tinha, ele pulou de volta para a rua. Aí eu comecei a fazer uma oração depois, eu comecei a falar assim: Senhor, já pensou se esse rapaz tivesse andado? Ele tinha entrado aqui, eu estava na sala limpando. Eu falei, ele tinha entrado aqui, tinha feito alguma coisa, alguma desgraça aqui em casa. Aí eu comecei a falar isso. Aí veio imediatamente no meu coração: os meus olhos estão em você. Aí quando me veio essa palavra no meu coração, me deu aquele alívio. E o Senhor
do que a gente fez, independente do que a gente está sentindo. Deixa o olhar do Senhor transformar. Ah, mas eu não sou digno. Nós não somos mesmo. Nunca seremos. Essa conta nós nunca conseguiremos pagar. Mas o próprio Senhor já pagou a conta. Então deixa com que Ele te olhe. Amém? Amém. Vai se levantando. Feche os seus olhos por um instante. Ponha na mão do teu coração e vai dizendo assim: olha aqui, Senhor. Olha para o meu coração, Jesus. Você de casa também vai pedindo: olha aqui para o meu coração, Senhor. Eu confio no teu olhar, Jesus. Eu confio que este teu olhar vai nos resgatar, vai nos renovar, vai nos restaurar, vai nos levantar, vai nos tornar, Senhor, homens
Senhor.